Protesto de um agricultor chamou a atenção. Dá uma olhadinha. Lá no Reino Unido, com um trator, um produtor usou as suas próprias terras para escrever uma mensagem. Está dizendo assim: sem agricultores, sem comida, sem futuro. A manifestação ocorre depois de o governo britânico criar um imposto sobre herança que deve entrar em vigor em 2026. Os agricultores vão estar sujeitos a uma taxa de 20% sobre terras que vale mais de 1 milhão de libras. E a região tem sido alvo de outros protestos de agricultores, inclusive em Londres, importante polo turístico do país. O agro fez um tratoraço, bloqueou importantes vias da região para se manifestar contra essas taxações. Aqui no Brasil, agricultores também estão preocupados com taxações a partir de medidas, seja de governos estaduais ou até iniciativas estudadas no âmbito federal. O Daniel Vargas é professor da Fundação Getúlio Vargas, acompanha tudo de perto no agro mundial e nacional e está conosco para nos dizer. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Daniel. O agro é alvo de taxação mundo afora e no Brasil. Isso trata-se de uma tendência. O que está acontecendo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Kellen. Sempre um prazer. Parece que está virando moda, não é, Kellen? A gente já assistiu há alguns anos, não começa agora, essa tentativa de buscar na renda do agro esforços para financiar projetos para atenuar a desigualdade. De certo modo, essa foi a tônica das discussões que aconteceram, eu diria, na última década, sobretudo em países desenvolvidos. Agora, o que a gente tem assistido é uma etapa número 2 desse processo, em que se busca não apenas taxar a renda, mas muitas vezes controlar, tributar ou até expropriar a propriedade. Na primeira visão, se preservava a propriedade e se buscava a renda do produtor. O que tem acontecido agora é olhar para a economia rural como uma fonte de problemas, digamos assim, sistêmicos, ligados ao meio ambiente, à desigualdade social, nutrição, saúde, cuja solução exige medidas de pré-distribuição. E o Estado incumbido dessa tarefa de entrar na propriedade para limitá-la, controlá-la, orientá-la, para que ela não gere esses efeitos nocivos sobre a sociedade. Então nós temos visto esse discurso e a sua repercussão em iniciativas políticas tomar assento em vários países pelo mundo. Aqui no Brasil, há uma tendência nesta direção também de repente, começar a pipocar uma ou outra iniciativa. Nas últimas semanas, nós reportamos aqui iniciativas, por exemplo, do governo do Maranhão, que criou uma taxa que incidia sobre as exportações de grãos. A Associação de Produtores de Soja e Milho conseguiu uma liminar na Justiça para barrar, pelo menos por enquanto, essa iniciativa. E há outras frentes acontecendo nesta mesma direção do agro como provedor de receita para os estados? Olha, eu acho que a mensagem mais evidente nessa direção vem com os debates que estão acontecendo no âmbito do governo federal para tentar combater a inflação de alimentos. O que a gente sabe que, na prática, é uma tentativa de criar uma camuflagem para a verdadeira raiz do problema ligado aos gastos excessivos do Estado que desvalorizam o valor da moeda. Agora, existem também alguns outros movimentos, Kellen, sobretudo na área ambiental, que flertam com essa ideia de que a gente precisa limitar, controlar e orientar a propriedade. E a mais evidente, a meu ver, são as políticas que estão sendo gestadas para combater incêndio. Uma das ideias na base dessas políticas é de que existe um risco desse incêndio deflagrado em um lugar se espalhar para as outras áreas, e aqueles outros proprietários, que muitas vezes são vítimas de um incêndio que alguém criminosamente colocou, estão agora sendo responsabilizados, segundo o novo ordenamento, por tomar ações para se precaver contra aquele incêndio. Em outras palavras, já que não se consegue caçar o criminoso ou combatê-lo, responsabilizamos toda a cadeia para que cada produtor, ainda que afetado, se responsabilize pelo dano causado. Interessante, né? Então, há uma atmosfera dentro do governo federal que você colocou aqui em relação à inflação dos alimentos. A gente tratou aqui de hipóteses, por enquanto hipóteses, sobre uma eventual taxação das exportações do agro. Depois avaliamos os estados e demos como exemplo o Maranhão, que criou uma taxa que agora está suspensa pela Justiça, pelo menos liminarmente. E o terceiro aspecto que você coloca é no âmbito ambiental. Para a gente fechar, professor Daniel, quando a gente olha o ambiente geopolítico atual, com uma escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China, efeitos colaterais também aqui para o Brasil. Essa onda de taxação tende a persistir nessa condição geopolítica atual? Olha, Kellen, é interessante sua pergunta porque ela sinaliza um movimento que vai na direção contrária. À medida em que as tensões geopolíticas se multiplicam no mundo, novas vulnerabilidades começam a ser atacadas pelos estados nacionais.
E a mais evidente delas é a preocupação com a comida. E por isso mesmo a gente também vê, ainda no âmbito das discussões, mas com iniciativas pontuais, esforços dos países para aumentar a sua produção interna ou alimentar inovações tecnológicas ou criar canais de segurança de comércio para não deixar que essas tensões lá fora afetem a produção de alimentos em casa. Então, o paradoxo da história é que se, por um lado, a gente vê esse movimento de controlar, restringir, tomar recursos do agro, de outro lado, a gente também vê ações que olham o agro como absolutamente estratégico em um mundo que vive tensões. De onde vêm essas ações que já estão enxergando o agro com o potencial estratégico que ele tem? Porque, por enquanto, a gente está vendo mais medidas, aparentemente, na outra direção, de taxar o setor, do que entendê-lo como ele é, efetivamente, estratégico para cada país. Sobretudo na Ásia, né, Kellen? Que são essa região com grande população, importadores de alimento, mas os exemplos mais marcantes, a meu ver, são a China, a Índia e o próprio Paquistão, que dependem do comércio internacional, mas ao mesmo tempo também buscam fortalecer a sua agricultura e produção interna como forma de se proteger e também de se desenvolver. Muito bem. Daniel Vargas, professor da Fundação Getúlio Vargas, volte mais vezes, um prazer tê-lo conosco. Um prazer. Até a próxima.